Este vídeo encerra a série de presentes de nosso passado, mas outros virão. Nossa atual viagem é para o Parque Estadual Vale do Fogo, nos Estados Unidos. Ela terá início há meio bilhão de anos, comparadas na era dos dinossauros e nos últimos 4.000 anos. Conheceremos mudanças climáticas e do meio ambiente da região e riquezas arqueológicas presentes dos povos que ocuparam o Vale do Fogo. O Parque Estadual Vale do Fogo localiza-se no estado de Nevada, a cerca de 80 quilômetros de Las Vegas. Certamente, Vegas é uma grande atração, mas se você gosta de aventura e de explorar lugares curiosos fora dos roteiros turísticos convencionais, aproveite a oportunidade para experimentar uma verdadeira viagem no tempo. O parque, fundado em 1935, está situado no deserto Mojave e é o maior e o mais antigo dos parques do estado de Nevada. Sua paisagem inigualável e impactante já serviu de cenário para vários filmes americanos. Mesmo que você não se interesse pela história do lugar, apenas caminhar pelo vale, por entre cânions estreitos e formações rochosas espetaculares e intrigantes, já valerá a visita. A sensação de estar naquele lugar é inesquecível. A magnífica paisagem consiste em formações areníticas de coloração predominantemente vermelha e que aparentam estar pegando fogo ao refletirem a luz do sol poente. Daí seu nome, Vale do Fogo. A gente mal acredita que tudo aquilo já foi mar há 500 milhões de anos. O mar de águas rasas permitiu que variadas espécies de animais e plantas crescessem em seu interior, iluminadas pelos raios solares. No passar do tempo, o mar recuou lentamente, deixando atrás apenas lama e pequenos riachos. Porém, a água acabou desaparecendo, dando lugar ao ambiente desértico que se vê agora, com extensas camadas arenosas de coloração vermelha, laranja, amarela e rósea. O Vale do Fogo, propriamente dito, foi esculpido ao longo de 150 milhões de anos, durante a era dos dinossauros, a partir de grandes dunas de areia que sofreram intenso intemperismo pela ação do vento e da água. Naquele ambiente desértico, sobreviveu uma fauna diversificada, desde insetos, mamíferos e até os famosos dinossauros. Devido ao clima inóspito do Vale do Fogo, não se considerava a possibilidade de que pessoas pudessem ter ali vivido. Arqueólogos acreditavam que o local fosse utilizado apenas ocasionalmente pelos povos das vilas próximas. Por causa disso, as primeiras escavações arqueológicas só foram feitas em 1976 pelos pesquisadores da Universidade de Nevada, Las Vegas. E aí, surpresas! A Atlatl Rock foi um dos primeiros sítios pesquisados, proporcionando uma visão da vida nativa contínua na região desde os 4.000 anos atrás, às vezes por longos períodos de tempo. Com certeza você pensou, mas vai ver que nessa época o clima e o ambiente eram outros. Correto, o clima e o ambiente já foram bem diferentes. Porém, quando da chegada dos antigos povos, o meio ambiente e o clima eram bem semelhantes ao do deserto atual. Nosso planeta é dinâmico, tem vida própria, está em constante mudança. Mais uma prova disto são os grandes troncos de árvores petrificados levados para o vale pela água, desde uma antiga floresta, mas isso há cerca de 225 milhões de anos. 2 deles estão expostos no parque. Entre cerca dos 4.000 e 1.800 anos atrás, chegaram os primeiros povos ocupantes desse vale, os Gypsum, caçadores-coletores nômades. Acampavam no Vale do Fogo enquanto caçavam carneiros, sua principal fonte de carne, e coletavam plantas comestíveis. Eles deixaram na Atlatl Rock um pouco de sua história. Atlatl significa propulsor,
para tirar lanças, usado antes da invenção do arco. A rocha, assim denominada, tem um painel coberto de petróglifos, exibindo no topo um propulsor e figuras de carneiros e das lanças usadas para caçar. O painel contém também gravuras deixadas pelos diversos povos que ocuparam a região. É um dos pontos que os visitantes não podem deixar de conhecer. Durante a época dos Gibson, o clima do deserto se tornou mais seco, as plantas morreram e os carneiros se tornaram escassos. Alguns pesquisadores interpretaram os registros rupestres como testemunhos dos esforços desses povos para melhorar os laços espirituais com os animais. No entanto, os Gibson não se adaptaram às mudanças no meio ambiente e desapareceram há cerca de 1.800 anos. Entre os 2.000 e 1.450 anos atrás, vieram para o Vale do Fogo os basket makers, os cesteiros. Cestos e sandálias fabricadas com fibras de plantas foram encontradas nos antigos locais onde viveram. O solo muito alcalino queimava os pés. Esses povos eram também caçadores-coletores, atraídos para o Vale do Fogo pelos carneiros selvagens. Tiveram mais sucesso em se adaptar ao clima seco e à escassez de alimentos no sul do estado de Nevada, dando início a culturas do milho, feijão e abóbora, o que levou a que se fixassem em terras altas, próximas a córregos, possibilitando irrigar suas plantações. Essas mudanças foram marcantes, continuando na época seguinte, denominada Anasazi Pueblo, entre 1500 e 950 anos atrás. Começaram a utilizar o arco e flecha, capturando muitos animais, e mesmo havendo mais chuva no início do período Anasazi, a população de carneiros diminuiu. Esses povos desenvolveram vida semi-sedentária, produziram cerâmica decorada e desenvolveram uma extensa rede de comércio. Também deixaram suas marcas gravadas nas rochas. Embora alojamentos subterrâneos, as pit houses, tivessem sido utilizados anteriormente, os pueblo introduziram os espaços comunitários planejados na superfície, denominados pueblos ou vilas. Seus estabelecimentos permanentes ficavam ao longo dos rios Muddy e Virgem, próximos ao Vale do Fogo, se concentrando na Lost City, a cidade perdida, originalmente denominada Pueblo Grande de Nevada. O centro da cultura pueblo ficava no Platô do Colorado, se estendendo desde o centro do estado do Novo México até o sul de Nevada. O fantástico Palácio do Penhasco, ou Cliff Palace, localiza-se no Parque Nacional Mesa Verde, no Colorado, patrimônio mundial pela Unesco com centenas desse tipo de construção. Durante mais de 700 anos, de 600 a 1300 d.C., Mesa Verde foi a terra dos pueblos ancestrais. Não se sabe a causa de seu rápido abandono da região, questão ainda muito discutida. Os Southern Paiute chegaram no Vale do Fogo ainda durante a época Anasazi Pueblo. Este é o modelo de acampamento Paiute no ano 1400. Como os povos que os precederam, eles eram um misto de caçadores, coletores e agricultores. Foram os primeiros povos nativos em contato com euro-americanos no século XVIII. Petróglifos de natureza histórica, como de cavalos e cavaleiros, são atribuídos a eles. Até o início do século XX, o Vale do Fogo não era conhecido fora da região. Em 1935, com o sucesso do turismo, terminou o isolamento do lugar com a criação do Parque Estadual Vale do Fogo. Muitos painéis com petróglifos são encontrados em vários locais do parque, distribuídos em paredões rochosos, desde o nível atual do solo até o topo, centenas de metros na vertical. A maior parte dos petróglifos foi criada pelos povos caçadores-coletores, entre cerca de 4.000 a 1.000 anos atrás. Predominam as representações geométricas e abstratas, notando-se entre elas motivos antropomorfos e zoomorfos. Os significados e intenções para a sua realização se perderam no tempo, com o desaparecimento de seus criadores. Procurar entendê-los
é um trabalho conjunto dos arqueólogos e de pesquisadores de ciências afins. Registros rupestres estão presentes em todos os continentes. Registros rupestres ou arte rupestre é uma expressão simbólica importante, fonte de informações sobre as antigas culturas do passado. Várias teorias para interpretar a arte rupestre foram desenvolvidas, substituídas ou reconsideradas. Esses petróglifos foram associados a diversos propósitos, como a rituais de caça, para elevar de forma sobrenatural o sucesso da caçada. Carneiros selvagens, veados e antílopes são frequentemente representados nos painéis. Alguns pesquisadores relacionam os petróglifos a rituais xamanísticos, também para fins de subsistência desses povos, a caça e coleta bem-sucedidas, o controle do clima e de cura e uma forma de construir um traço cultural comum. Acredita-se que essas gravuras representem seres sobrenaturais de mãos dadas com o povo. A interação dos xamãs com o reino sobrenatural se daria em estado alterado de consciência. Gravando as imagens de carneiros selvagens, o xamã poderia obter parte do poder daqueles animais para si. Carneiros selvagens foram frequentemente representados por essas culturas e foram também associados à magia ao poder da chuva e controle do clima, de enorme importância naquele ambiente. A interpretação da arte rupestre é realmente uma área de pesquisa das mais desafiadoras. Você poderá conhecer um pouco mais sobre o Parque Estadual Vale do Fogo no Centro de Visitantes. Há diversas exposições muito interessantes que resumem a história do parque e reproduzem o meio e o modo de vida dos antigos povos e dos animais antigos e atuais. A maioria dos animais do vale tem hábitos noturnos e quase não são notados pelos visitantes. São cobras, lagartos, tartarugas, carneiros, coiotes, esquilos e outros, além de vários pássaros. Recomendo começar a visita por lá. Estou chegando ao fim desta série de presentes de nosso passado e já com saudade. Foi emocionante conhecer os vários sítios arqueológicos em diferentes estados do Brasil, depois no Irã e agora o Vale do Fogo. Um enorme aprendizado de tantas formas. Quantas vezes parei e fiquei imaginando a vida daquelas pessoas e de muitas que ainda vivem em ambientes tão difíceis mundo afora. Sua capacidade de adaptação, suas descobertas, seu conhecimento em relação ao meio ambiente, suas conquistas e ensinamentos me fizeram viajar longe em pensamento. É enorme minha admiração por nossos ancestrais. A semelhança do modo como esses antigos povos se adaptaram, se desenvolveram e registraram seu modo de vida chamaram minha atenção. Parte do sucesso para a sobrevivência das espécies depende de sua capacidade de adaptação. Os que não se adaptaram, desapareceram ou tomaram outro rumo. Cooperação e solidariedade foram essenciais para a sobrevivência de nossos ancestrais em ambientes tão difíceis. Cooperação e solidariedade foram essenciais para a nossa própria sobrevivência como espécie e sempre serão. Há que se conhecer, valorizar e preservar toda essa riqueza. Foram milênios para chegarmos onde estamos. Somos também protagonistas. Estamos escrevendo nossa própria história. Qual será nosso legado? Que lições deixaremos? Meu muito obrigada aos que se dedicam a desvendar os segredos do passado e aos companheiros dessas viagens. Até a próxima!